Relato 1. O quarto das vozes. Meu nome é Tiago. Trabalhei por 5 anos reformando prédios antigos em cidades pequenas. Sempre gostei de silêncio, até descobrir que o silêncio também pode responder. Fui contratado por uma família para reformar uma casa centenária no interior de Santa Catarina. Era uma construção enorme, feita de madeira escura, com porão e sótão. A casa estava abandonada desde a morte do antigo dono, um maestro aposentado que vivia sozinho e, segundo os vizinhos, ouvia o que não devia. No primeiro dia, quando entrei, o cheiro de poeira e mofo era tão forte que parecia vivo. O chão rangia em cada passo e as paredes tinham manchas que lembravam rostos apagados. O relógio de parede marcava 3h15, parado, mas o pêndulo ainda balançava devagar, como se o tempo não tivesse aceitado parar ali. Comecei o trabalho pelo andar de cima. Havia 4 quartos, todos vazios, menos um. A porta estava trancada. Por dentro, uma placa de metal dizia: "Sala de som, não entre". Achei que fosse um estúdio antigo. Bati. Nada. Mas quando me afastei, houve um som baixinho, como alguém arranhando madeira do outro lado. Voltei no dia seguinte com as ferramentas e tirei a maçaneta. A porta se abriu devagar e o ar que saiu dali parecia frio e denso, como se tivesse sido guardado por anos. O quarto estava coberto de espuma acústica e painéis de som. No centro, uma cadeira virada para uma velha vitrola. E sobre a mesa, fitas de rolo com nomes escritos à mão: Lúcia, Carlos, Henrique, Tiago. Reconheci o meu nome entre as fitas, mas nunca tinha estado ali antes. Peguei uma delas e coloquei na vitrola. O som era baixo, chiado, mas entre os ruídos ouvi minha própria voz. "Por que você voltou, Tiago?" Desliguei na hora. O coração parecia bater no pescoço. Achei que fosse uma coincidência, talvez outro Tiago. Mas havia algo estranho. A gravação chamava meu nome com a mesma entonação que minha mãe usava quando eu era criança. À noite, fiquei hospedado na Casa dos Fundos, um quartinho dos antigos funcionários. Por volta das 3h15, acordei com um som vindo do andar de cima. Uma melodia suave, como se alguém estivesse tocando piano. Mas o som não vinha da casa. Vinha de dentro da parede. Peguei a lanterna e subi. A porta do quarto das vozes estava aberta e a vitrola girava sozinha, sem fita. As paredes vibravam com um murmúrio baixo e eu consegui entender uma palavra, repetida 1000 vezes: escuta. No dia seguinte, pensei em desistir do trabalho, mas a dona da casa, uma senhora de cabelo branco e olhar cansado, me parou no portão. "Você ouviu, não é?" "O quê?" "As vozes. Elas voltam quando alguém tenta calar a casa." Ela contou que o maestro havia criado aquele quarto para ouvir o silêncio entre as notas. Gravava o som das pessoas da cidade e dizia que cada alma tinha um ritmo, uma frequência própria. Quando ele morreu, as fitas ficaram ali, mas segundo ela, ninguém conseguia ouvir a própria fita e continuar o mesmo. Voltei uma última vez para encerrar o serviço. Entrei no quarto, determinado a destruir aquela vitrola. Mas quando toquei no aparelho, ele ligou sozinho. A fita girou e dessa vez a voz era clara.
Agora que escutou, você pertence ao som. O quarto inteiro começou a vibrar. As paredes pulsavam como se respirassem. E dentro do chiado ouvi dezenas de vozes. Homens, mulheres, crianças, todas dizendo meu nome. A vitrola se partiu e a fita se desenrolou pelo chão, mostrando um trecho onde algo estava escrito à mão. Gravação número 42. Tiago, restaurador. Dias depois, um novo técnico foi enviado à casa. Encontrou tudo intacto, exceto o quarto das vozes. A cadeira estava tombada e a vitrola parada, com uma nova fita no rolo. O rótulo dizia apenas: ele também escutou. Desde então, moradores da cidade dizem ouvir música vindo da casa abandonada sempre às 3h15. E se alguém passa perto da janela, jura ouvir uma voz fraca dizendo: "Shh, agora é sua vez de escutar." Relato 2. O relógio da madrugada. Meu nome é Paulo. Trabalho como vigia noturno em um museu municipal há quase 20 anos. Sempre acreditei que o tempo era o mesmo para todos, até perceber que, depois da meia-noite, o tempo me olhava de volta. O museu ficava em um prédio colonial, desses cheios de salas pequenas e corredores compridos. Durante o dia, tudo era luz, visita e barulho. Mas à noite, o silêncio era tão pesado que parecia observar. O único som que preenchia o ambiente era o dos relógios. Centenas deles. Relógios de parede, de bolso, de mesa, de pêndulo. Todos parte de uma exposição permanente chamada O Tempo e a Memória. E todos, religiosamente, paravam juntos às 3h03 da manhã. Na primeira vez que percebi isso, achei coincidência. Reiniciei cada um deles manualmente, ajustei as pilhas, regulei os mecanismos. Mas na noite seguinte, às exatas 3h03, o ponteiro de cada relógio travou, como se o tempo tivesse expirado. Com o passar das semanas, comecei a ouvir sons vindos da exposição depois desse horário. Um tic-tac diferente e irregular, como se um relógio continuasse marcando o tempo sozinho. Segui o som até o fim do corredor, onde ficava o relógio central, um modelo alemão do século XIX. O vidro estava trincado e dentro o pêndulo ainda balançava. Mas havia algo errado. O reflexo no vidro não me acompanhava. Na noite seguinte, o curador do museu me deixou um bilhete. Se ouvir o tempo andar depois das 3, não olhe. Ignorei. Pensei que fosse alguma superstição antiga. Mas às 3h03, o barulho começou novamente. Dessa vez, não era apenas um tic-tac. Eram passos, compassados, metálicos, ritmados. Os passos ecoavam entre os relógios. Tic-tac, passo. Tic-tac, passo. Como se o tempo tivesse criado pernas. Fui até a sala principal. Todos os relógios estavam parados, menos o da parede do fundo. Os ponteiros giravam rápido, descontrolados. E no mostrador, em vez de números, havia palavras gravadas à mão. Você ficou. Senti o ar gelar. Dei um passo para trás e percebi que o relógio central agora estava me imitando. Cada movimento meu refletido com um atraso de 1 segundo. Como se meu reflexo também estivesse atrasado no tempo. Voltei correndo para a sala de segurança, mas os monitores começaram a falhar. Todas as câmeras mostravam a mesma imagem. Eu, parado, olhando para o relógio central. Mas o estranho é que eu não estava lá. Estava na sala ao lado. Na manhã seguinte, o diretor me perguntou por que eu havia mexido na exposição. Disse que, segundo os visitantes, um homem foi visto dentro do relógio central.
um homem imóvel, olhando para fora, com os olhos abertos e o ponteiro passando por dentro do rosto. Pedi demissão naquela semana. Mas às vezes acordo no meio da noite e olho o relógio no criado mudo. Ele sempre marca 3:03. E por um instante, o ponteiro para. Logo depois, o vidro do relógio reflete meu rosto, mas nem sempre o meu reflexo para junto comigo. Relato 3. A Casa dos Sussurros. Meu nome é Lucas. Sou corretor de imóveis há 12 anos. Já vendi casas bonitas, casas horríveis e até casas com histórias tristes. Mas só uma me fez ouvir coisas que não existiam. A casa da Rua dos Jasmins, número 81. A primeira vez que entrei nela foi numa tarde fria de junho. A proprietária, Dona Ivone, uma mulher magra e de voz trêmula, me entregou as chaves sem nem olhar nos meus olhos. Venda rápido, moço. Só não entre no quarto dos fundos depois das 6. Achei que era superstição, mas algo no tom dela soava como um aviso. A casa parecia comum: 3 quartos, um corredor longo e uma cozinha velha. O jardim estava coberto de folhas secas e o cheiro de mofo era quase doce. Tudo parecia normal, até o vento começar a sussurrar. Não era o barulho comum das árvores, era como se alguém falasse baixo, em outra língua, bem perto do ouvido. Gravei com o celular, mas o áudio só mostrava chiado e algo como respiração. A minha e outra. Na primeira semana, comecei a fazer visitas com clientes, mas todos saíam antes de chegar no quarto dos fundos. Um deles perguntou pálido: "Quem mora lá ainda?" "Ninguém", respondi. "A casa está vazia." Ele olhou para mim e disse: "Então, por que tem alguém respirando atrás da porta?" Fiquei sozinho até o fim do expediente, tentando entender. Quando abri o quarto, senti o ar pesado, frio, espesso. As paredes estavam cobertas de riscos, como se alguém tivesse arranhado a tinta com unhas. E no centro do cômodo, uma marca circular no chão, feita com algo escuro. Pensei que fosse mofo, mas quando acendi a lanterna, vi que era sangue seco. Naquela noite, sonhei com um som. Era o mesmo sussurro, só que mais claro. Uma voz masculina dizia: "Volte para o quarto, Lucas. Você ainda não me ouviu direito." Acordei suando, e o celular que estava na cômoda mostrava uma gravação feita sozinha às 3:09 da manhã, exatamente o som do quarto. O mesmo chiado, a mesma respiração, e no fundo, meu nome. Voltei a casa no outro dia. Precisava entender. O portão estava aberto, mesmo eu tendo trancado. Na sala encontrei um espelho caído, quebrado ao meio. E entre os cacos, uma foto antiga, um homem e uma criança sorrindo em frente à mesma casa. Atrás, rabiscado com tinta vermelha, estava escrito: "Os sussurros não vêm da casa, eles vêm de quem entra nela." Contei para Dona Ivone. Ela chorou. Disse que o filho dela, o homem da foto, tinha morrido ali, trancado no quarto dos fundos. Ele fazia coisas, rituais, dizia que as paredes falavam com ele. Quando o encontramos, estava de joelhos, com os ouvidos cobertos de sangue. E a casa continuava falando. Depois disso, ninguém mais quis comprar o imóvel. A casa foi lacrada e o número 81 foi pintado de preto. Mas às vezes, quando passo pela rua à noite, o vento muda de direção e juro ouvir alguém me chamar baixinho: "Lucas, volta para me ouvir direito." Semanas depois, uma equipe da imobiliária foi até o local. Encontraram a casa completamente vazia. Mas no quarto dos fundos, no centro da marca escura, havia um gravador ligado, com uma fita girando lentamente. Na gravação, só se ouve o som do vento e uma voz sussurrando bem perto do microfone. Ele finalmente escutou. Relato 4. O Coveiro da Chuva. Meu nome é Anselmo.
Fui coveiro por 32 anos em um cemitério esquecido do interior do Rio Grande do Sul. A maioria das pessoas acha que o trabalho de um coveiro é lidar com os mortos, mas não é. O difícil mesmo é lidar com o que fica vivo dentro da gente depois que eles se vão. O cemitério de São Lázaro ficava no alto de um morro cercado de eucaliptos e por um muro de pedra coberto de musgo. Era o tipo de lugar onde o vento parecia ter memória. De dia, as cruzes brilhavam com o sol. À noite, eram apenas sombras apontando para o céu. Eu trabalhava lá desde os 20. Tinha medo, claro, mas aprendi que o medo também cava buracos, às vezes mais fundos que os túmulos. Meu companheiro era o silêncio e a chuva, porque em São Lázaro sempre chovia. Diziam que a chuva era um tipo de bênção que lavava a alma dos que partiam, mas com o tempo comecei a achar que ela lavava algo diferente: a culpa dos vivos. Numa dessas noites, o vigia da capela me chamou. Seu Anselmo, o túmulo 47 abriu. Fui lá com minha lanterna e minha pá. A chuva caía pesada, transformando a terra em lama. Quando cheguei, o chão estava afundado e a tampa do caixão empurrada de dentro para fora. Mas o mais estranho era o cheiro, não de morte, de respiração. Anselmo! A voz saiu da terra, abafada, úmida. Não era eco, era alguém me chamando. Passei a noite tentando esquecer, mas o nome gravado na lápide não saiu da minha cabeça. João Ferreira, 1953 a 1982. Fui até o escritório da paróquia e procurei nos registros. Achei o documento de enterro. Assinatura do coveiro, Anselmo Ferreira. Meu nome. Mas o ano? 1982. Eu nasci em 1953, sim, mas eu não tinha morrido. Pelo menos era o que eu achava. Nos dias seguintes, a chuva não parou, nem as vozes. Toda madrugada, o sino da capela tocava 3 vezes sozinho e o vento sussurrava meu nome entre as árvores. Comecei a cavar de novo o túmulo 47, como se quisesse provar para mim mesmo que nada estava ali. Mas a terra parecia mais pesada, mais fria, e a cada pá uma lembrança voltava. Um enterro antigo, uma mulher chorando, o som de alguém batendo na tampa do caixão por dentro. Eu cobri. Eu sei que cobri. Na semana seguinte, encontrei algo novo. Uma fotografia dentro do meu armário mostrava um grupo de coveiros antigos, todos de uniforme cinza. No centro, um homem idêntico a mim, mais jovem. Atrás, uma lápide com o mesmo nome, Anselmo Ferreira, falecido em 1982. A foto estava molhada, mas a água não vinha de fora, vinha de dentro da imagem. Decidi ir embora, entregar as chaves, esquecer esse mistério. Mas na última noite, o portão se trancou sozinho. O céu escureceu de um jeito estranho, como se a chuva tivesse engolido a lua, e o sino começou a tocar. 3 vezes. De novo. Segui o som. O vigia não estava. As cruzes tremiam com o vento e o túmulo 47 estava aberto. No fundo, não havia caixão. Havia um espelho, encharcado de barro e água. Quando olhei, não vi meu reflexo. Vi o homem da foto, sorrindo. Demorou para voltar, Anselmo. A terra começou a ceder, as lápides tombaram e o som do sino se misturou à minha respiração. Senti algo me puxar pelos pés. Não lutei. Afinal, era para isso que eu sempre cavo, para alguém poder descansar. Acordei dentro do túmulo.
Mas não havia mais chuva, nem barulho. Só silêncio. Silêncio e o som leve de uma pá batendo do lado de fora. Força, Sr. Anselmo. O senhor sempre disse que a terra precisa fechar bem. Era a voz do novo coveiro. Dizem que desde então, em São Lázaro, nunca mais choveu. Mas às vezes o sino ainda toca, e quem se atreve a andar por lá, jura ouvir um som vindo debaixo da terra. Não é grito, é o barulho compassado de uma pá, como se alguém estivesse cavando, de dentro para fora.